12, versos 1 e 2, diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Esse texto fala que o culto perfeito a Deus, ele é um culto racional, não é irracional. Fala que deve ser apresentado com toda a nossa vida e não parte da nossa vida. No dia de hoje, nós estamos dedicando esse 18 de setembro a missões. Nós mudamos a estratégia do ano passado de fazer um mês de missões. Estamos fazendo 4 domingos por ano de missões. Próximo domingo será em novembro, a gente vai avisar vocês. Mas hoje nós vamos dedicar, então, exclusivamente a missões. Alguns de vocês já perceberam que há uma novidade lá fora no mural, depois a gente vai falar um pouquinho no fim. Mas parte das nossas missões tem sido exercidas por pessoas aqui de dentro da nossa comunidade. Então hoje, ao invés da tradicional reflexão que a gente faz sobre a palavra de Deus para as nossas vidas, nós vamos ter aqui 2 missionários urbanos. São 2 membros da nossa comunidade local e eles vão contar um pouco de como é esse negócio de servir a Deus, de andar com Deus. Então nós vamos ter sobre a capelania evangélica os jovens Daniel e Rafael. E inicialmente a gente vai começar com o Daniel, tá bom? Daniel, vai que é sua, Daniel. Minha não é nada. Bom, então vou falar um pouquinho de capelania evangélica, né? Calma que não vai ser um repeteco meu com o Rafa, porque a gente está trabalhando em lugares diferentes, né? Então vou só compartilhar um pouquinho do trabalho que tem sido feito. Então depois de muitas alterações na minha vida que muitos de vocês conhecem lá desde novembro, né? E em fevereiro desse ano pintou a oportunidade da gente estar iniciando um trabalho num hospital de câncer infantil, né? E foi meio estranho para mim, porque eu como anestesista eu não escolhi anestesia porque eu adorava anestesiar. Eu escolhi anestesia porque eu primeiro escolhi carreiras impessoais, que eu não tinha muito contato, porque realmente entrar em contato com a dor dos pacientes e muitas vezes com doenças que não tinham solução, isso me incomodava demais, né? Então foi por aí que eu me endireitei. E foi legal que esse trabalho é uma equipe muito grande. Quando vai todo mundo tem 4 pessoas, tá? Mas é um trabalho que tem sido muito legal e tem transformado cada vez mais a minha vida e tenho conhecido muito a Deus através desse trabalho, né? Então, uma das coisas que me faziam fugir a todo custo de capelania evangélica e de conversar com pacientes era assim: o que eu vou fazer quando eles começarem a chorar na minha frente, né? O que eu vou falar para eles? Ou o que me incomodava também, e se eles perguntarem assim, Deus vai me curar? Ixi, o que eu vou falar para ele, né? E isso, como eu não conseguia muito controlar essas respostas dentro de mim, então eu fugia de capelania adoidado, porque, né, vai me colocar em maus lençóis, né? Só que o que eu tenho aprendido desde fevereiro, né, é um trabalho que a gente vai todas as quartas-feiras lá, e o que eu aprendi muito é que eu, Daniel, não preciso fazer muita coisa com relação a falar alguma coisa. Eu simplesmente preciso deixar Deus guiar a minha vida do jeito dele. Ele faz realmente coisas incríveis, quando realmente a gente só se coloca à disposição de Deus, né? Então, o que Deus tem feito através desse grupo de 4 pessoas lá, né? Então, isso que eu vou contar um pouquinho. Então, foi engraçado, porque quando eu estava preparando o que eu ia compartilhar hoje, eu fiquei lá na segunda, na terça-feira, escrevendo muitas reflexões, e depois, quando eu saí da quarta-feira na capelania que a gente fez, eu senti forte dentro de mim assim: Daniel, não precisa falar de teoria de Bíblia, tá? Teoria de Bíblia todo mundo já sabe, simplesmente fale o que acontece aqui, às quartas-feiras, né? Então, vou falar um pouquinho de alguns casos, né?
Então, foi legal porque no começo a gente vai com a ideia que eu vou cantar algumas músicas legais, eu vou falar algumas coisas legais para Deus, e as pessoas vão se emocionar, e eu vou orar, e eu vou converter essa pessoa. Nossa, vai ser legal. Legal, né? De boa. Mas o que eu tenho percebido cada vez mais é como Deus fala muito com a gente também. Então eu brinco que a equipe da capelania não é grande, que a gente vai, é de 4 pessoas. Ah, mas se tal pessoa não for, se a outra pessoa não for. Mas eu penso assim na minha cabeça, os pacientes vão estar lá e eles vão me ensinar muita coisa. E Deus vai usar muito a vida dos pacientes que estão lá para ensinar a minha vida, né? Então teve um dia que a gente ficava num quarto lá, e era a 4ª vez que a gente ia visitar aquela família. E não sei, né? A família gostava muito de conversar com a gente, mas falar coisas de Deus, assim, dava uma arranhada, né? Então, na 4ª vez que antes da gente entrar naquele quarto, a gente pensou assim, bom, vamos pensar numa estratégia para que a gente consiga não perder o foco e falar de Jesus e essa pessoa possa entender o plano de Jesus na nossa vida. E daí a gente ficou elucubrando muitas coisas, e aí quando a gente foi entrar no quarto, a luz estava desligada. E quando os pacientes estão dormindo, a gente procura não incomodar os pacientes, a gente simplesmente troca de quarto, né? Então foi engraçado que a gente visitou 3 ou 4 vezes aquela família, sempre no mesmo horário, ela sempre estava lá à disposição. E aquela vez que a gente tinha planejado tudo, estava desligada a luz. E a gente falou, rapaz, né, que coisa, né? A gente planejou tanto tempo aqui e deu errado. E daí a gente falou, bom, então vamos visitar outro quarto. Aí o Paulo sai e falou uma coisa engraçada assim, não, tipo a gente foi ver, né, qual quarto agora? E aí tinha uma porta entreaberta. Aí o Paulo sai e falou assim, esse é o sinal de Deus, a porta aberta. E aí ele falou meio brincando, né? E eu também falei meio brincando, assim, e daí, então vamos nesse quarto, a porta entreaberta. E foi a primeira experiência que eu tive grande na capelania, que como foi assim, Deus me abençoando muito, né? Porque eu entrei naquele quarto e até aquele momento era paciente, ela tinha mais ou menos 14 anos, então era adolescente, e ela estava num aspecto bem ruim, né? A doença está muito grave, não tem mais jeito, então ela estava meio bem detonada, né? E ela não conseguia nem falar direito, porque ela acabou tendo uma traqueostomia, né? Então tem que respirar por um buraquinho aqui, então para ela falar, ela tem que tampar a traque, é uma complicação tremenda. E aí a gente chega lá, boa noite, né? Somos da capelania, lá. A gente veio cantar algumas músicas aqui. E aí quando a gente começou a cantar Deus está aqui, a maioria das músicas que a gente escolheu hoje são músicas que a gente canta na capelania, né? E quando a gente começou a cantar Deus está aqui, ela ficou toda feliz, né? E tentava cantar com a gente e dentro de mim, quando eu olhava ela, era um aspecto feio para mim. Né? Era uma paciente que estava muito mal. Só que ela tentava esboçar uma alegria tão grande em cantar Deus está aqui, né? E aí quando terminou a gente falou assim, puxa, você conhece essa música, né? Você é cristã, evangélica, é o quê? Aí ela falou que ela era católica, né? Legal, aprendeu na catequese, legal. Daí a gente foi cantar outras e outras músicas e ela sabia quase todas e ela sentia uma alegria formidável de estar cantando aqueles louvores. E o que foi chamando muita atenção é que ela não fazia cara de tristeza pelo estado que ela estava e nem ficava choramingando, e ela só tinha palavras de agradecimento a Deus, né? E aí quando ela falou para mim que ela era católica, nossa, veio fundo no meu coração assim, que não importa o nome da religião, né? O que importa para Deus é o coração sincero na busca de Deus. E quando a gente tem um coração sincero buscando a Deus, Deus se revela e Deus pode dar uma paz que ainda que a figueira morra, a videira, a montanha, sei lá, e mesmo que ela esteja com uma doença tão grave e que, pelo menos aos nossos olhos, não tem solução, ela consegue ter uma alegria fenomenal, né? E aí, isso foi um caso. Aí teve um outro caso lá que as pessoas comentavam muito, é que assim, as pessoas não que a gente foi visitar, né? Então era uma menininha de 9 anos que ela descobriu um câncer há 1 ano atrás, né? E essa daí também não tem jeito, né? Vai afundar em 1 ano, né? E foi muito engraçado porque a doença que ela tem é exatamente a doença que quando eu estava na faculdade de medicina no meu 3º ano, a gente começa a acompanhar pacientes, né? E eu fui acompanhar uma criança que tinha a mesma doença e ela morreu em 1 ano. E daí foi a primeira vez que eu falei assim, caramba, esse negócio de ser médico não é legal, de jeito nenhum, né? Então eu vou pular fora. E daí desde então eu fugia dessas carreiras mais pessoais com o médico. E aí quando Deus colocou essa pessoa
lá na capelania, eu falei assim, nossa, estou visitando, nossa, na hora, eu olhei e lembrei daquele caso lá, né? E o que me surpreendeu de novo, tipo, essa criança ela não conseguia nem mais falar, não tinha mais nenhuma conexão, ela só esboçava algum sorriso ou outro. E ela, a mãe dela conta que ela com 9, 10 anos, ela é a que influenciava a família para ir para a igreja, né? E a família, os irmãos não queriam ir para a igreja nem nada. E ela que ficava lá, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E daí a gente descobriu que ela gostava de cantar músicas da Ana Paula Valadão. Então, nossa, então a gente pegou o repertório lá da Ana Paula Valadão e era incrível que na grande limitação dela, ela conseguia esboçar um sorriso e como ela estava feliz. E a mãe dela, quando testemunha dela, ela fala assim, que quando a menina, né, chamava Késia, quando a Késia estava boa e chamava a gente para igreja, a gente não dava muita bola. Nossa, e agora, quando a gente vê ela nesse estado, nossa, a gente vê como Deus é bom, não sei, mas a Késia nesse estado, ela continua nos ensinando muitas coisas para a vida, né? E tipo, a mãe que não acreditava em Deus, agora a mãe simplesmente pega a Bíblia e fica contando histórias da Bíblia, que era o que acontecia ao contrário antes, né? Isso foi muito legal. Aí, e daí, uma coisa que me chamava a atenção é que muitas pessoas dizem que são evangélicas, que estão lá internadas, né? Então conhecem as músicas, falam de Jesus. E aí teve uma outra paciente que tinha 14 anos e ela falava assim, nossa, nós somos cristãos e conhecemos a Deus, e mesmo assim é uma barra passar por essa situação de doença grave, né? E ela falava assim, imagina os outros pacientes que não conhecem a Deus, né? E para mim veio forte de novo assim, ela tá mó doente e ela ainda consegue pensar no paciente que não conhece a Deus, né? Nossa, como é incrível, ela consegue ainda pensar nos outros ainda, né? E isso acabou quebrando uma coisa, um conceito que eu tenho muito dentro de mim, é que assim, que vida cristã a gente consegue entender quando a gente começa a ter 25 anos, 28 anos, quando a gente tem maturidade. E quando eu tenho 14 anos e 13 anos, eu não consigo ter maturidade para entender as coisas de Deus, né? E lá, não só essa criança, com 14 anos, 13 anos, elas conseguem glorificar a Deus. E elas conseguem ter uma maturidade espiritual que eu acho incrível. E que a gente fala assim, maturidade espiritual, coisa na minha cabeça, sei muitos trechos da Bíblia, lá. Mas acredito que maturidade espiritual é quando Deus vem falar de tal forma no coração que, nossa, consegue dar vida abundante que a gente tanto procura, né? E aí isso foi sobre maturidade, que eu aprendi muito, e daí chegamos na última quarta-feira, que foi a que me fez rasgar todos os meus diagramas que eu estava fazendo. Então aqui a gente vai chegar no Espírito Santo e Deus, e lá leva para Jesus, né? Eu resolvi rasgar tudo porque foi legal que a gente entrou num quarto onde era um jovem internado, 15 anos, nunca tinha ouvido falar nada de evangelho, né? Cara do mundo total. E o acompanhante dele era o primo dele, também de 17. Normalmente, a gente encontra com o pai ou com a mãe, né? Nunca dois jovens. Daí eu já pensei dentro de mim assim, a gente vai cantar umas músicas evangélicas aqui, os negros vão querer bater na gente, né? Só que uma coisa engraçada é que muita gente, quando fala de evangélico, fala assim, nossa, o cara vai ficar aqui me convencendo, aí o cara vai ficar muito chato, né? E o que muda muito na minha cabeça é que, assim, quando a gente entra no quarto, a gente dá a oportunidade deles quererem ou não. A gente fala assim, a gente quer orar um pouco com você, a gente quer cantar algumas músicas que falam de Deus. Pode ser? E se a pessoa não quer, tudo bem. Mas a maioria das pessoas querem, né? E aí, quando o jovem falou que queria, eu falei, ai meu Deus do céu, né? E agora? A gente vai ter que cantar agora, né? Ele vai fazer umas caras, né? Simplesmente a gente cantou, né? E é muito legal. E daí depois o Paulo Tsai começou a falar da história do filho pródigo, né? Essas coisas. E o que me deixa muito feliz é quando eu lembro dele prestando atenção no Paulo. E assim, às vezes eu penso aqui na gente na igreja, né? A gente faz a melhor pregação que a gente tem, coloca 1 milhão de slides assim, daí tá ruim, tá chato, né? Daí